chegamos ao capítulo 37 e ele tem que ser lido inteiro. São 36 versículos. Não há jeito produtivo de dividi-lo em duas ou mais partes. Capítulo 37. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhes disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente. E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viríamos eu e tua mãe e teus irmãos e inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: não apacentam os teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu José: eis-me aqui. Disse-lhe Israel: vai agora e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E o homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: que procuras? Respondeu: procuro meus irmãos. Diz-me onde apacentam eles o rebanho. Disse-lhe o homem: foram daqui, pois ouvi-os dizer: vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá, então está o sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-os das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isso disse para livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando, o lançaram na cisterna vazia e sem água. Ora, sentando-se para comer o pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-los aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne.
seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José, o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino? E eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue, e enviaram a túnica talar de mangas compridas. Fizeram-na levar a seu pai, e lhe disseram: achamos isto, vê se é ou não a túnica do teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. O animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco, e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei à sepultura até o meu filho. E, de fato, o chorou seu pai. Entrementes, os medianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Meus irmãos, do jeito que o capítulo anterior foi um capítulo de preparação para nós entendermos as nações futuras que entrarão em contato com Israel, o capítulo de hoje é um capítulo de preparação para entendermos a história de José. Até o capítulo 36, nós temos a história de Jacó propriamente dita. E aqui começa a narrar a história de José. O curioso é que ele começa o 37 dizendo, versículo 2, essa é a história de Jacó. Mas a partir daqui ele vai falar de José. Essas pequenas coisas no texto, eu não sei como entender direito. Por exemplo, reparem no versículo de número 35. Levantaram todos os seus filhos e todas as suas filhas. Mas ele só tinha Diná. Aqui nós vamos ter que entender filhas num sistema mais amplo. Talvez as filhas de seus escravos. Ou talvez tenha até filhas que não tenham aparecido na genealogia. Isso é muito comum. As mulheres na Bíblia só aparecem na genealogia na medida que elas têm alguma importância no desenvolvimento da história. É por isso que os esquerdistas cunharam a ideia de machismo, para você rotular a Bíblia como um livro machista. Afinal de contas, um livro que tem a pretensão de dizer que a mulher foi feita por causa do homem e não o homem por causa da mulher, não existe mais machismo do que isso. O problema é que nós achamos que a palavra machista é um rótulo sagrado e quando colocamos esse rótulo em alguma coisa já o execramos. Bem, não é isso. A Bíblia não faz diferença entre pobre ou rico, homem ou mulher. Só que a história da redenção é contada a partir de pontos que fizeram diferença. Quando um ponto é Diná, que levou aquele massacre dos siquemitas, ela é falada. Quando um ponto é Débora, que os homens estavam tão fracos que não conseguiam mais dirigir o povo, Débora se levanta como juíza. E assim por diante. A história da redenção, ela vai de ponto a ponto e destaca indiferentemente se é homem ou mulher. Mas, irmãos, reparem, aqui também nós temos alguma descrição sobre José, sobre a personalidade, sobre o caráter de José. No versículo de número 2, já nós sabemos que ele acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias. Vulgarmente, nos dias de hoje, nós diríamos que ele fazia fofoca. Trazia más notícias dos filhos.
Entretanto, o pai o amava tanto que fez para ele uma túnica especial. A nossa tradução fala túnica, está lá, mas também pode ser entendido como túnica colorida ou túnica comprida. Uma túnica especial. Tão especial que nem para ir ao deserto verificar os rebanhos ele tira. E ele se vale dessa túnica para mostrar aos outros que ele era mais amado por seu pai. Bem, reparem que a história dessa família é de muito amor por determinados filhos. Não foi assim que agiu Rebeca, sua mãe, com relação a Jacó, sua avó, com a Jacó e Esaú? O pai amava Esaú, ela amava Jacó e fez tudo para Jacó sobressair. Aqui nós temos Jacó cometendo o mesmo erro. Não sei se ele amava menos os demais filhos, porque eram frutos de casamento impostos a ele, e os 2 filhos de sua bem-amada Raquel eram tidos em alta conta por ele. Não sei se é exatamente isso, ou se realmente ele tinha uma preferência normal, a preferência que muitos pais têm por determinados filhos em detrimento dos outros. Mas tem mais outra coisa que a gente pode ver em José. E José não se cansa de mostrar-se o bom. Repara, o versículo 5, ele teve um sonho, e o sonho foi prontamente entendido, que ele estava se referindo a seus irmãos que se prostrariam perante ele. Mais tarde ele tem um outro sonho, e até o pai se queixa. Aqui aparece outra impropriedade no texto, quando o pai diz... Irmãos, eu estou chamando de impropriedade, mas por favor, entendam bem essa palavra, é no sentido lato. O pai diz, viremos eu, versículo de número 10, viremos eu e tua mãe, teus irmãos. Ora, irmãos no sentido lato daria plural, porque ele tinha meio irmãos. Mas irmãos mesmo, ele só tinha um, Benjamim. E mais, a mãe já estava morta. Mas Jacó de pronto entendeu que estava se referindo a ele, à mãe e aos irmãos, aos 11, de um modo lato. Essas pequenas coisinhas do texto só faz sentido se você levar em conta que Moisés está escrevendo uma história mais ampla. Daí você pode até entender aquilo lá como história de Jacó, porque nos últimos dias de José, o que ele vai fazer? Trazer Jacó para junto de si. E o capítulo termina como? O texto de Gênesis não termina, mas aproxima-se da conclusão quando Jacó abençoa os filhos de José. É interessante que o Gênesis começa com a criação e termina com o caixão levando os ossos de José para a terra prometida. Mas o que eu quero chamar para os irmãos, e isso não vai ter nenhuma aplicação devocional para nós, mas vai ter uma aplicação muito grande para que os irmãos entendam no fim. O restante do texto de Gênesis pode ser estudado, principalmente a história de José, pode ser estudado através de 2 símbolos. Primeiro, os sonhos. José tem 2 sonhos e os irmãos o vendem. Depois, na cadeia, o padeiro e o copeiro têm 2 sonhos. Um acontece uma desgraça, outro acontece uma bênção, de acordo com o que José tinha interpretado os sonhos, e José é restaurado à sua posição. Lá, Faraó tem 2 sonhos, e acontece tudo que acontece com José. Reparem como os sonhos são, se hoje fosse um autor moderno, escritor moderno, diria o seguinte: os sonhos aqui estão desempenhando um papel de condutor, tecnicamente um leitmotiv da história. Mas os sonhos estruturam esse final, a história de José. Outra coisa que vai estruturar são as roupas. Repare, Jacó faz uma túnica para o seu filho. E por causa dessa túnica, os irmãos vendem um filho. Note que José chega no Egito e novamente acontece da roupa. A mulher de Potifar tenta
o que hoje seria chamado de estupro. Esquisito isso, mas hoje teria esse nome. A mulher de Potifar tenta José e José larga suas roupas e foge. Quando chega na cadeia, José tem outras roupas. Tanto é que, para se apresentar a Faraó, ele faz a barba e veste novas roupas. E Faraó, ao torná-lo a segunda pessoa em poder, lhe veste de roupas novas. As roupas também são uma espécie de marca. As roupas serão interessantes no capítulo seguinte, que também é um capítulo preparatório. É o caso de Judá e Tamar. Tamar se veste de prostituta, Judá coabita com ela, e Judá apresenta não suas vestes, mas seus símbolos como penhor do seu pagamento. As roupas vão desempenhar um papel muito importante nessa história. É bom nós ficarmos de olho através das roupas, porque elas são fundamentais nesse caso. Agora, para concluir e chamar nossa atenção, pelo menos para nós dirigirmos um pouquinho os nossos pensamentos na oração, é o modo como José é mostrado como uma espécie de tipo de Jesus. É muito curioso que Rúben, o mais velho, o que cometeu incesto com Bila, Rúben tenta salvá-lo. Mas é Judá, a tribo que vai dar nome ao Senhor Jesus, a tribo da qual o Senhor Jesus vai nascer. O leão de Judá é um dos nomes de Jesus. É Judá quem decide vender José. E vende por quanto? Por 20 ciclos de prata. Jesus foi por 30, mas foi por 20. Vocês notaram que em todo o capítulo 37, a única vez que você encontra José falando é ele se gabando dos sonhos, ele se dispondo a atender a ordem de seu pai, e ele encontrando um homem que em lugar nenhum nós vamos saber por que esse homem está aí. Ele encontra esse homem, alguns inclusive especulam se seria um anjo que estaria o encaminhando. Ele encontra esse homem, fala com o homem e pronto. Depois ele é completamente silencioso. Moisés o deixa mudo. Ele é judiado, tirado as suas roupas como nosso Senhor Jesus foi tirado, jogado em um poço, que muita gente acha que Jesus, na madrugada, depois da tortura, até a entrega para Pilatos, foi jogado num porão. E depois ele é vendido aos ismaelitas, como o Senhor Jesus também foi vendido. Ismaelitas que vinham de Gileade. Ismael, vocês devem se lembrar, era quem? Primo deles. Por que primo? Que eram descendentes de Abraão, primos segundo e terceiro grau, mas eram primos dele. José aparece aqui como uma espécie de tipo de Jesus, não um tipo perfeito. Ele vai ser mais perfeito na medida que a história se desenrola, mas começa a chamar a nossa atenção aqui. Tem alguma lição que nós podemos, como seminaristas ou ministros, tomar daqui? Tem. Eu acho que a primeira lição é saber que Deus está conduzindo todas as coisas, mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando nos jogam numa cisterna, mesmo quando nos vendem a outros. Ah, mas ninguém vende hoje como escravo. Não vende como escravo, mas vende através de traição. É uma coisa muito comum no ministério, alguém, em troca de um favor, prejudicar a sua carreira. Isso é muito comum, mais comum do que vocês imaginam. Irmãos, a política conciliar não é mais santa do que a política mundana. As políticas que acontecem, os conchavos que acontecem por trás dos concílios, às vezes dá tristeza, dá muita tristeza. Nós somos exortados aqui, portanto, a saber que o Senhor Deus está na condução de tudo, como José vai atestar mais tarde.
Eu sei que vocês me tentaram fazer o mal, mas Deus o transformou em bem. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a entender essa grande lição que José nos dá.